Preparem-se para um mergulho, mas um mergulho de cabeça, Em um mistério. em um mistério subaquático. Que tem, olha só, deixado o mundo todo intrigado. Água, É água, é mistério a história. Adoro. Uma estrutura Colosso. submersa lá na costa do Japão, Japão. Interessante. que alguns acreditam ser ruínas Ruínas. Que nem aquela. de uma civilização perdida. De arrepiar, né? Nossa, civilizações perdidas. Pode me chamar que eu tô dentro. Olha, eu já chamei para esse mergulho e você tá aqui. Que bom. Adoro esses mistérios. E quando falamos do monumento Yonaguni, desde a descoberta dele lá em 1986... 86. 1986, nossa, já tem um tempinho, né? Mas é. Esse monumento, vou te falar, é um prato cheio para debates, acalorados, viu? É mesmo? É. Formação natural ou uma maravilha feita por mãos humanas. Essa é a grande questão. E hoje, a gente vai analisar as evidências a fundo. A fundo, Mergulhar. vivo. Para nos guiar nessa expedição, a gente tem um documentário incrível. Comentário. Legal. Acompanhando o explorador Monty Halls. Monty Halls. Conhece? Ele é fera. Ele é bom. Na investigação dele do monumento Yonaguni. Que fica onde? Essa estrutura de pedra gigantesca que fica nas profundezas da costa da ilha de Yonaguni. Yonaguni. Ilha de Yonaguni, no Japão. Já tô até imaginando, hein? Paredes imensas, É. degraus, plataformas. É céu de tirar o fôlego. Nossa, não é à toa que a imaginação das pessoas vai longe, hein? Vai longe, vai longe. E tudo começou com um mergulhador local, o Sr. Arataki. Senhorata. Sr. Arataki. Ele que se deparou com essa maravilha subaquática. Mergulhado. Mergulhando. Enquanto ele estava, na verdade, procurando por tubarões martelo. Tubarões martelo. Imagina. Você tá lá procurando tubarões e, de repente, O que acontece? pum, encontra o que parece ser uma cidade perdida. Caramba. Que surpresa, hein? É. E aposto que com essa descoberta inicial vieram muitas perguntas, né? Muitas. Quem construiu? Qual a idade? Seria mesmo uma cidade vibrante que foi engolida pelas ondas. Pois é. A gente tem muita coisa para descobrir. A gente tem. E o documentário, ele registra o primeiro mergulho do Monty Halls no local. E a reação dele, é impagável. É mesmo. Ele fica maravilhado. Dá pra ver, dá pra sentir. Dá pra sentir a emoção dele com a grandiosidade e a beleza da estrutura. Que legal. Ele descreve a sensação como se estivesse em um reino mágico, com as enormes paredes, degraus e plataformas que se estendem por uma área. Nossa, Gigantesca. Nossa. Gigantesca. essa sensação de admiração É. é o que atrai tanta gente para a arqueologia subaquática, né? Então, Fascínio por Atlântida, né? A cidade perdida embaixo das ondas é um mito que aparece em várias culturas. É verdade. Será que o monumento Yonaguni é um exemplo real? Faz sentido, né? As pessoas se empolgarem com essa possibilidade. Faz. Parece ser coisa de filme, né? Do Indiana Jones. E o documentário, ele apresenta Apresenta. diferentes perspectivas. Legal. O professor Kimura Professor Kimura. é o geólogo marinho. Ah, Ele está totalmente convencido convencido. que a estrutura é obra de humanos. E ele chama a estrutura de quê? A cidade perdida de Mu. Caramba. E ele apresenta o que ele acredita Acredita. serem evidências, né? Buracos de postes, terraços. O que parece ser uma estrada circular. Uma estrada É até um artefato que ele encontrou. encontrado dentro da estrutura. Uau! Dentro da estrutura. Buracos de postes, terraços, um artefato. Parece convincente. Parece, né? Mas a comunidade científica, ela precisa de mais do que semelhanças visuais para confirmar se teve de fato a mão do homem ali, né? Claro. É preciso analisar a fundo a composição das rochas, a exposição dos elementos e outros fatores, né, para a gente poder ter certeza se a estrutura é artificial ou se a natureza, com a sua imensa capacidade de criar formas complexas, né, É verdade. se ela é a verdadeira artista por trás de Yonaguni. A natureza é incrível, né? A natureza é fantástica. E aí que o debate ele ferve. Alguns membros da equipe de mergulho, como o arqueólogo Andy, ele é mais cético. Entendi.
eles se inclinam mais para a teoria da formação natural, apontando para as linhas retas e formações que a gente encontra em outros lugares, que a gente encontra na natureza. Essa natureza é uma arquiteta incrivelmente talentosa, né? É? Se você pensar na calçada dos gigantes na Irlanda, ou nas colunas hexagonais de basalto da Torre do Diabo nos Estados Unidos, é fácil entender porque tem gente que prefere acreditar que tudo foi feito pela natureza, né? Afinal, o mundo tá cheio de formações geológicas impressionantes. É verdade. Que, à primeira vista, parecem ter sido esculpidas por mãos humanas. Parece. E aí entra em cena o professor Schuck, geólogo. Geólogo? Que se junta à investigação. Ele examina uma amostra de rocha. Coletada lá. Coletada no local. E ele argumenta que o tipo de arenito encontrado ali se forma naturalmente. De maneiras que poderiam criar as características que eles estão observando. Interessante. Ele chega a mostrar formações semelhantes em terra firme. Entendi. Ali. É fascinante como uma simples amostra de rocha pode dar origem a interpretações tão diferentes. É verdade. É nesse ponto que a geologia e a arqueologia, elas se cruzam, né? E a linha que separa a obra humana da obra da natureza pode ficar meio apagada, né? É verdade. É difícil saber. E a equipe do documentário não para por aí. Não. Eles embarcam em um segundo mergulho. Focando em características que o professor Kimura destaca como evidências da intervenção humana. Um portal de entrada, megalitos maciços, plataformas que parecem degraus. E até uma possível escultura de uma tartaruga. Espera um pouco, uma escultura de tartaruga. Isso é visualmente intrigante. Será que esses povos antigos, eles viram essas formações e, deram uma incrementada? Adicionaram seus toques artísticos na paisagem? Até pode ser, né? Essa é uma questão que nos faz pensar na relação entre o homem e natureza ao longo da história, né? É verdade. E a tensão entre a crença e a evidência científica é palpável durante o mergulho. Até a equipe de mergulhadores, eles ficam divididos. É mesmo? Parece que eles estão lutando para entender o que eles estão vendo, sabe? Sei. Tentando conciliar a beleza da estrutura com o que eles conhecem sobre geologia e arqueologia. Que bacana. É um lembrete de que, mesmo na ciência, há espaço para debates saudáveis e questionamentos, né? Sim. A gente está sempre aprendendo e revisando o que a gente sabe sobre o mundo, né? Pode ser uma prova definitiva para um pesquisador, pode ser um ponto de discórdia para outro. A ciência é um processo de busca por respostas, né? E o momento em Lonagun nos coloca diante de um enigma, né? Que desafia o nosso conhecimento atual. É verdade. E a expedição nos leva para um ponto crucial da investigação. O professor Kimura, ele leva a equipe para uma formação rochosa natural, sabe? Que é reverenciada pelos habitantes locais, chamada de Rocha do Deus de Pé. Rocha do Deus de Pé. Ele afirma ter encontrado uma escultura rudimentar. Essa escultura. De um rosto. Que um rosto. Por base da rocha. O famoso efeito rosto em Marte. Tipo isso. A pareidolia, né? Pareidolia. Essa tendência que a gente tem de enxergar padrões em coisas aleatórias é muito forte. Nosso cérebro, ele é programado para identificar rostos, mesmo onde eles não existem. É verdade. Seria então uma escultura, o nosso cérebro, ele tá ganhando peças na gente. É a pergunta, né? E o documentário, ele deixa essa questão no ar. O que aumenta ainda mais o mistério, né? Claro. Mas esse enigma, ele nos convida a refletir sobre a pareidolia, né? Sim. E como ela influencia a nossa percepção do mundo. É verdade. Ao longo da história, quantas vezes a gente interpretou, formas aleatórias como sinais divinos, mensagens de civilizações antigas. É verdade. E aí, como a gente diferencia a influência da pareidolia de evidências concretas? Boa pergunta. A resposta está na análise criteriosa, buscando padrões, né? Sim. Que vão além de meras semelhanças visuais. Entendi. No caso da Rocha do Deus de Pé, seria preciso analisar a profundidade e o estilo da suposta escultura, comparar com outras obras de arte da região, do período, né? Isso faz sentido. Para ter certeza. E falando em contexto, a equipe do documentário, eles não se limitam só ao monumento em si, né? Não, eles exploram o fundo do mar ao redor, revelando uma geologia diversificada. E um enorme campo de rochas, que poderia, quem sabe, explicar a formação do monumento.
Com processos naturais? Processos naturais. Interessante. E aí surge uma ideia interessante, né? Qual? De que povos antigos, muitas vezes, eles trabalhavam em harmonia com a natureza, modificando características já existentes. Em vez de criar tudo do zero. De criar tudo do zero. Essa perspectiva coloca em questão a dicotomia entre natural e artificial, né? É como se esses antigos construtores fossem verdadeiros, sei lá, paisagistas, usando o tela da natureza para criar suas obras-primas. Exatamente. As pirâmides de Gizé, por exemplo, construídas com pedras enormes, né? Extraídas das proximidades. É verdade. Os povos antigos entendiam o poder de trabalhar junto com a natureza, né? Se adaptando aos recursos, moldando a paisagem de forma integrada. Legal. E essa investigação subaquática, ela nos reserva mais surpresas, viu? É mesmo? A equipe decide realizar um último mergulho de alto risco em uma caverna de calcário. Caverna. É uma missão perigosa, mas eles esperam encontrar estalactites. Estalactites. Mas para que procurar estalactites? Porque elas só se formam em terra firme. Entendi. Encontrar estalactites dentro da caverna seria tipo, uau! Uma virada de jogo. Entendi. Totalmente. Isso poderia provar que a estrutura já esteve acima do nível do mar. O que teria implicações enormes para a nossa compreensão da idade da estrutura. Da história geológica da região. E aí a expectativa, né? Será que eles encontraram os estalactites? Valeu a pena correr o risco? Me explica melhor, como as estalactites se formam? Olha, as estalactites, elas se formam pelo gotejamento constante de água, né? Água rica em minerais que se depositam no teto da caverna ao longo de, sei lá, milhares de anos. Então, se a caverna ela ficou submersa por muito tempo, não teria estalactites. Né? Porque a água do mar impede essa formação. Exatamente. Entendi. Então, a presença delas indicaria que a estrutura, em algum momento, esteve exposta ao ar livre, permitindo a formação dessas maravilhas geológicas. Isso nos leva de volta para a questão da idade do monumento, né? E a possibilidade de ele ser muito mais antigo do que a gente imagina. Exatamente. A descoberta das estalactites seria uma evidência crucial, né? Para datar a submersão da estrutura e reavaliar as teorias sobre a origem dela. A análise da composição química das estalactites poderia fornecer uma datação mais precisa, né? Nos aproximando da verdade por trás do monumento de Yonaguni. Que reviravolta, né? A pergunta aparentemente simples, natural ou artificial, se transformou num quebra-cabeça. Que envolve geologia, arqueologia e agora a história da elevação do nível do mar. E a trama se adensa. Acompanhe a terceira parte do nosso mergulho, onde a gente vai desvendar o resultado da busca pelas estalactites e explorar as implicações dessa descoberta para o mistério do monumento Yonaguni. E chegamos ao momento crucial da nossa investigação subaquática. Nosso mergulhador se aventurando nas profundezas da caverna de calcário. Arriscando tudo. Arriscando suas vidas. Em busca das estalactites. Que podem mudar a história do monumento Yonaguni. A tensão é grande. A cada metro. A cada senda. A cada fenda explorada. E aí, o momento da verdade. Rufem os tambores. E encontram. Estalactites. Encontraram. Nossa. E não só uma ou duas, não, uma profusão delas, adornando o teto da caverna. Que legal. Parecendo joias esculpidas pelo tempo. Descoberta e tanto, hein? A presença das estalactites confirma que a estrutura, em algum momento do passado remoto, esteve acima do nível do mar, exposta aos elementos, à ação do tempo. Essa revelação muda tudo. O que a gente pensava sobre a idade do monumento Yonaguni. Sugerindo que ele pode ser muito mais antigo do que imaginávamos. É de explodir a cabeça, né? Essa busca pelas estalactites nos leva a uma viagem no tempo. A época em que o nível do mar era mais baixo e a estrutura, hoje submersa, integrava a paisagem terrestre. Era a terra firme. Que segredos da história da Terra e da humanidade são guardados nessas rochas milenares. A descoberta das estalactites abre um leque de novas possibilidades. Ao mesmo tempo, aprofunda o mistério. Se a estrutura é realmente tão antiga, quem a construiu? Com qual propósito? Que tipo de civilização habitava essa região em um passado tão distante? É verdade. As perguntas se multiplicam a cada nova descoberta. É verdade. O documentário, no entanto, ele não revela a idade exata das estalactites. Não. Deixa a gente só com essa possibilidade intrigante.
de que o monumento Yonaguni ele pode ser anterior a muitas das civilizações que a gente considerava. Imagina reescrever a história da humanidade. Isso é incrível. A partir de uma descoberta subaquática. E é essa a beleza da arqueologia e da exploração científica. A capacidade de desafiar as nossas certezas, de nos confrontar com o desconhecido e nos impulsionar em busca de novas respostas. É verdade. Tem um detalhe do documentário que me deixou intrigado. Qual? Lembra daquele artefato que o professor Kimura mencionou? Sim, lembro. Encontrado nas profundezas da estrutura. Que ele acredita ter sido colocado ali por humanos no passado. Sim. O professor Kimura estava bem empolgado com essa descoberta. Acreditando ser uma evidência crucial da presença humana na estrutura. O que era esse artefato? Era uma rocha. Uma rocha? Simples, do tamanho de uma mão, com um sulco ao redor do centro. Nada muito elaborado, à primeira vista. Uma rocha simples, você disse. Mas é aí que a análise criteriosa e o contexto arqueológico entram em cena. Um objeto que pode parecer trivial pra gente. Pode ter tido um significado enorme para pessoas de outra época, né? Verdade. Um simples pedaço de rocha pode ter sido usado em rituais como ferramenta ou até como um símbolo de poder, crença. Exatamente. E o professor Kimura, ele acredita que essa rocha com sulco pode ter sido usada para fins cerimoniais, reforçando a convicção dele de que o local já foi palco de rituais e encontros. É fascinante como um único objeto pode gerar interpretações tão diversas, né? Para alguns é só uma rocha, para outros uma janela para as crenças e práticas de uma civilização perdida. É verdade. A forma como a gente interpreta as evidências é influenciada pela nossa bagagem cultural, nossos conhecimentos prévios, até pelas nossas expectativas. Isso evidencia a natureza subjetiva da arqueologia, né? A gente tenta reconstruir o passado com base em evidências limitadas. E os nossos próprios vieses e interpretações influenciam o processo. Com certeza. Por isso que é tão importante abordar esses mistérios com a mente aberta. Considerando múltiplas perspectivas, reconhecendo as lacunas do nosso conhecimento. Sem ser um processo colaborativo, dinâmico, que se constrói a partir do debate, da análise crítica e da busca constante por novas evidências. Como disso nos deixa. A gente explorou o monumento Yonaguni de todos os ângulos, ouvimos especialistas, analisamos as evidências e até vivenciamos a emoção de um mergulho perigoso em uma caverna submersa. Mas a pergunta fundamental permanece sem resposta. É uma estrutura artificial, uma formação natural, ou uma combinação de ambas. O importante, mais do que ter uma resposta definitiva, é a gente apreciar o processo de investigação. É verdade? Esse mergulho profundo nos incentivou a pensar criticamente, questionar as nossas premissas, abraçar a ambiguidade do passado. Nem sempre a gente vai ter todas as respostas. E o mistério, muitas vezes, é o que impulsiona a busca por conhecimento. É verdade. O monumento Yonaguni nos mostra que alguns mistérios... Eles são destinados a permanecer, alimentando a nossa curiosidade. Sim. E nos convidando a imaginar as infinitas possibilidades. Exatamente. E se, por um momento, a gente considerar a hipótese de que povos antigos realmente modificaram esse local, qual seria o propósito? Uma cidade? Um templo? Não. Um observatório astronômico? Um local de encontro para rituais, cerimônias? As possibilidades são infinitas, a imaginação o limite. Minha mente está mil. Imagine as histórias que essas pedras poderiam contar. Se pudessem falar, talvez nunca a gente saiba toda a verdade sobre o monumento Yonaguni. Mas isso é parte do que o torna tão cativante. É um lembrete de que o nosso planeta está repleto de maravilhas, tanto naturais quanto artificiais, esperando para serem exploradas e compreendidas. E quem sabe que descobertas o futuro nos reserva? Talvez um dia novas evidências venham à tona, lançando mais luz sobre esse enigma subaquático, pra gente manter a mente aberta. A curiosidade viva. E nunca deixamos de explorar os mistérios do nosso mundo. E assim termina a nossa expedição ao intrigante monumento Yonaguni. Esperamos que vocês tenham apreciado a jornada, tanto quanto nós. E lembrem-se, mantenham suas mentes curiosas, a imaginação a todo vapor. Afinal, o mundo está repleto de mistérios esperando para serem desvendados. É verdade.